O filme de Jack Clayton é o melhor dentro de um subgênero específico do cinema de horror que é muito apreciado pelos admiradores, os filmes de Casa Mal-Assombrada. Considerando que esse gênero tem exemplares do naipe de Os Outros e O Iluminado, não é pouca coisa o que eu estou falando. Agora eu vou tentar explicar o porquê dessa afirmação. Os Inocentes é um filme à moda antiga, que não usa efeitos especiais, não usa truques de edição nem música barulhenta para causar medo. Esses são três dos clichês mais comuns, mais batidos dentro dos filmes de horror, que muitas vezes são julgados pela quantidade de sustos que conseguem pregar na plateia. Só que Os Inocentes não dá sustos, ele causa medo. Causa medo da maneira mais eficiente possível, construindo, de forma lenta e sólida, uma atmosfera aterrorizante, soturna, macabra, que permanece com o espectador mesmo depois que o filme termina. Todo o filme foi construído com base numa ideia chamada suspensão da descrença, que é uma ideia muito utilizada dentro do cinema fantástico. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que significa esse conceito. Muitos filmes, especialmente aqueles pertencentes ao gênero fantástico, são ancorados em premissas inacreditáveis, em circunstâncias que não existem ou não podem existir na vida real. Esses elementos incluem fantasmas, homens que voam, pessoas com superpoderes, criaturas fantásticas e muitas outras coisas. Todas essas histórias com elementos inacreditáveis precisam ser trabalhadas pelo roteirista e pelo diretor com base no princípio da suspensão da descrença. Ou seja, o escritor precisa criar ou alimentar situações narrativas que ajudem o espectador a suspender voluntariamente a incredulidade naquela situação impossível. Na maioria das vezes, o principal artifício da chamada suspensão da descrença é a criação de um ou mais personagens, melhor ainda se for o protagonista, que demonstre incredulidade para com aquele elemento impossível do enredo. O personagem duvida, mas acaba sendo convencido pelas circunstâncias de que aquilo que ele considerava impossível pode ser real. Os Inocentes não carrega a assinatura do escritor Truman Capote por acaso. Ele e o diretor Jack Clayton se esmeraram o tempo todo em criar uma atmosfera que suspendesse a descrença do público de forma natural, bem orgânica, o mais imperceptível possível. A governanta, interpretada por Deborah Kerr, vai descobrindo aos poucos a natureza maligna da mansão gótica que ela mora com duas crianças. E a ação dramática avança sempre com firmeza. Cada cena, cada plano, cada sequência está ali por uma razão, não está ali de forma gratuita. Por exemplo, tome a primeira cena. É uma cena que pode parecer para muita gente despropositada, até mesmo desnecessária. Ela envolve um personagem que parece desnecessário, já que ele só é mostrado uma vez no filme. Um homem boêmio que só pensa em se livrar das crianças para que possa farrear sem se preocupar. Mas ele é necessário e por duas razões. Primeiro, para fazer crível o drama da governanta. É por causa desse homem ausente que ela vai desenvolver uma responsabilidade excessiva com as crianças. E é esse homem também que nos faz sentir pena dos meninos, pois eles foram abandonados pela própria família. Ou seja, ele é um personagem quase desnecessário, mas cuja existência determina o comportamento dos outros três personagens. Os Inocentes é um filme que acredita muito no poder da sugestão. Quase todos os diálogos são repletos de insinuações, de sugestões, de subtexto. A primeira assombração só surge aos 40 minutos de projeção, mas o diretor se dedicou a prepará-la durante praticamente todas as cenas anteriores, com grande poder de sugestão. Os ângulos de câmera, muitas vezes postados ao longe, atrás de árvores ou portas, como se alguém estivesse à espreita. Outro aspecto que reforça a atmosfera fantasmagórica é o uso de sons não realistas. Por exemplo, em certa cena a gente ouve uma voz feminina chamando, a gente não consegue ver o dono dessa voz. A mesma coisa acontece com a governanta. É uma sugestão. Essa cena vai reverberar mais na frente. Os sustos são poucos, mas efetivos e sempre eficientes. O momento-chave do filme, na verdade, é o primeiro grande susto, a aparição do rosto do fantasma na janela. Até então, a governanta e o espectador têm dúvidas a respeito da existência ou não de fantasma. Essa cena elimina as dúvidas e põe a plateia na defensiva. A partir dessa cena, perceba que o diretor escurece a iluminação e enche a mansão de sombras. Ele faz com que todas as cenas se passem à noite e dentro da mansão, o que deixa o clima mais soturno e mais claustrofóbico. Torna a mansão ainda mais ameaçadora e faz o público passar a procurar assombrações escondidas pelos cantos. Você assiste ao resto do filme com os nervos à flor da pele. O filme é baseado num romance do norte-americano Henry James. No livro, o escritor nunca deixa claro se os fantasmas são reais ou se existem apenas na imaginação da governanta. Mas no filme, a gente vê os fantasmas em várias cenas. As aparições da mulher no lago, inclusive, inspiraram a capa do primeiro disco da banda Black Sabbath. No terceiro ato, porém,
o roteiro sugere, sutilmente, que a governanta poderia estar vendo coisas, poderia estar enlouquecendo. Nenhum outro personagem vê os fantasmas, nem mesmo os menciona. As crianças só falam das assombrações quando são pressionadas pela governanta. E o final surpreende porque é pessimista e triste e, portanto, extremamente ousado para a época. A sequência que encerra o filme é certamente assustadora e é o segundo grande momento de susto do filme. E ela conta com um trabalho de câmera extremamente eficiente. A cereja no topo do bolo fica por conta do tema musical que acompanha todo o longa-metragem. A canção que toca na caixinha de música, que as crianças cantarolam em diversos momentos do filme e que abre o filme. Ela resume perfeitamente o clima macabro e melancólico do filme e sozinha já é capaz de deixar muito marmanjo arrepiado.